Felizes. Quanto tempo que a gente não se encontra nesse canal? Nos meus canais profissionais, eu tenho aparecido constantemente. Para quem não sabe, eu sou treinador de cães profissional. Também eu tenho outras atividades, algumas eu desenvolvo na internet, mostro na internet, outras não. Então já fazem mais ou menos aí, olha, 2 anos que eu não produzo conteúdo, não fazem 3 anos que eu não produzo conteúdo nesse perfil do Ministério. O que aconteceu? Eu produzo conteúdo em outras redes sociais, a maioria não sabe, mas eu produzo. Mas eu não sentia direcionamento para produzir aqui. Eu sentia que eu devia ficar um pouco parado desse canal, onde nós mostramos o que Deus faz através do nosso ministério. E eu vou contar tudo, vou explicar aqui. Tá? Não vai ser um vídeo muito editado, não vai ser um vídeo muito elaborado, vai ser um vídeo mais dando uma explicação e até talvez desabafando um pouco. E eu tô 2 semanas relutando para gravar esse vídeo, empurrando com a barriga, procrastinando. A gente sabe que procrastinação é um pecado. E procrastinando de fazer esse vídeo, mas eu já tinha sentido o direcionamento de fazer esse vídeo aqui. E Deus está me cobrando de fazer, e eu não estava fazendo. Agora eu estou falando, eu tenho que fazer esse vídeo, tem que fazer. Então vamos lá. Meu ministério, o ministério que Deus nos confiou para mim e minha esposa, a maioria de vocês já conhece, a gente se converteu, eu me converti no ano de 2013, foi um processo difícil de libertação, tem vídeos aqui do meu testemunho, do que Deus fez, e eu já me mudei para o Rio de Janeiro, já morei em Santa Catarina, já fizemos missões em vários estados do Nordeste, já rodamos mais da metade dos estados brasileiros ministrando. O último lugar que eu fui ministrar foi em 2022, na Lagoinha, em BH, Lagoinha Congregação Castelo. Tem as ministrações aí, é um dos últimos vídeos, inclusive eu ainda tenho vídeos para lançar de cortes dessa ministração, e no link, se você não viu a ministração completa, no link desses cortes que eu vou lançar ainda, vai estar na descrição desses vídeos o vídeo completo, da administração completa. Então, Deus nos chamou para fazer aquilo que você já sabe, que é pregar o evangelho a toda criatura, e fazer as obras que Cristo disse em João 12:12 que nós faríamos, que são obras até maiores que Ele. Ele deu essa missão para o corpo de Cristo, não para pessoas especiais, porque nós não somos pessoas especiais, né? Então, Ele deu a missão para a igreja, mas nós temos um ministério voltado para isso também, mas porque Ele nos confiou, Ele nos chamou, nos escolheu, não porque a gente tem alguma coisa especial, porque nós não temos. Nós somos filhos de Deus, com falhas, com erros, inclusive muitas falhas, algumas eu vou dizer aqui, tá? Então, eu recebi uma profecia. Não, vamos por partes, tá? Eu já ia pular um pouco, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Então, como a minha mente é muito acelerada, a minha mente e o meu cérebro é mais rápido que a minha língua, às vezes eu posso me atrapalhar um pouco, mas eu não quero cortar, eu quero manter o vídeo assim. Hoje eu estou morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu desenvolvi a maior parte do meu ministério foi aqui, e a maioria de vocês sabem disso. Eu postei alguns vídeos aí, ano passado eu postei um, há 2 anos atrás eu postei outro, mas eram vídeos que já tinham sido gravados, então eu só editei e postei, eu não produzi algo novo. O único que eu produzi novo, mas tipo assim, não foi eu falando, foi algo com relação, não foi eu aparecendo no vídeo, né? Foi ali com relação à guerra de Israel e mostrando o que Deus fez em outras guerras de Israel. A única coisa que eu produzi foi, mas eu saindo nas ruas, evangelizando, pregando, ministrando, ou ministrando em alguma congregação, eu não divulguei mais, não, nem gravei, nem postei. Eu cheguei a gravar vídeo evangelizando na rua, mas eu excluí. Não me deu, não senti paz em postar. Orando com uma senhora com muletas, e ela foi curada, e a minha esposa gravou, mas eu excluí, eu não senti vontade de. Não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei. Mas vamos lá, eu estava morando em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre também, e eu recebi uma profecia. Na verdade, antes disso, a gente estava com a Living Church, na direção da Living Church, que é uma congregação que nós ajudamos a fundar aqui em Porto Alegre, em 2018. Essa congregação foi fundada, iniciou o trabalho dessa congregação num grupo caseiro, depois foi crescendo, até chegarmos num prédio aí de 750 metros quadrados, um grande passo de fé que nós demos já em 2020 ou 2021. Então, em 2018 começou esse ministério com um grupo pequeno de pessoas, começou apenas com uma família de menos de 10 pessoas, acho que 7, 8 pessoas na família, e o negócio tomou uma proporção grande, Deus foi direcionando, e muitas coisas aconteceram, muitas coisas eu postei aqui e no canal da Living Church, tá? Nós temos um canal da Living Church que está parado também, há anos parado, se eu não me engano está parado há muito tempo, tá? Porque daí o pastor que era um discípulo meu, que foi treinado para direcionar, para ser o bispo da Living Church, um dos bispos da Living Church, foi o primeiro, ele chegou a postar algumas coisas nesse canal aí, mas não sei se está postando, acredito que há mais de um ano não esteja, e a gente mantém contato ainda. Então aconteceu, da gente estar nesse ministério ainda na pandemia, aí já estava com um prédio, 750 metros quadrados, um prédio grande, e a coisa acontecendo, como a Bíblia diz que vai acontecer, e de repente, uma das lideranças acabou tendo um problema no casamento. A esposa dele teve um problema espiritual, afetou ele e ele não estava bem espiritualmente. Não teve pecado, não teve adultério, não teve nada desse tipo.
mas é uma fraqueza espiritual que atingiu ele. Então a gente disse para ele se afastar, para ele cuidar da família, cuidar do casamento, para fortalecer a família. E não tinha outro pastor para cuidar, para liderar. Não tinha outro pastor para liderar, né? Então, tipo assim, eu não sou pastor de ofício. Eu sou profeta, evangelista e mestre. Eu não tenho o dom de apóstolo, eu não tenho o dom de pastor. Então eu não posso pastorear um rebanho, senão o meu ministério evangelístico vai morrer. Eu não posso cumprir uma função que Deus não me confiou. Tá? Então a gente pegou esses irmãos, esses discípulos, direcionou para outras congregações, para pastores e discipuladores de confiança, e encerramos a instituição Living Church. Agora eles continuam congregando, uns se perderam, acontece, mas uma porcentagem muito pequena. A maioria dos discípulos hoje são líderes, hoje discipulam, hoje são fervorosos. Tem uns que a gente perdeu o contato, a gente não sabe como está, mas foram direcionados. Se obedeceram ou não, tem uns que a gente não sabe. E aquilo me deixou muito triste, aquilo me abalou emocionalmente, eu fiquei triste, eu fiquei magoado, eu continuei orando, continuei buscando, continuei sendo discipulado, mas eu vi que o meu ministério deu uma comprometida, eu fiquei mais contido, sabe? E de repente eu fui diminuindo os conteúdos, simplesmente eu nem percebi, eu fui parando de postar, postando menos intensidade, postando com menos frequência, e aquilo foi diminuindo e eu fui me acomodando. Aconteceu dessa forma, eu fui me acomodando, daqui a pouco eu falei, passei um mês sem postar, 2 meses sem postar, aí postava alguma coisa, daqui a pouco eu comecei a focar na minha empresa, porque há anos atrás, lá por 2019, isso eu tô falando 2021, aí em 2019 eu tinha orado, pedido para Deus que eu queria empreender, não queria mais viver de ofertas. É correto alguns irmãos viver de ofertas, viver da obra de Deus. É bíblico, mas eu não queria, então eu perguntei para Deus se Deus queria que eu empreendesse, que eu gostaria de ter uma empresa, eu gostaria de desenvolver o meu ministério, mas eu não gostaria de viver do ministério. Então eu queria viver da minha empresa, tá? Orei, Deus respondeu que gostaria que eu empreendesse, eu comecei a empreender, eu já tinha desenvolvido bastante o adestramento, desde 2012, antes da minha conversão eu já adestrava cães. Então, já estava ali em 2019, 2020, eu vou começar a adestrar cachorro para cobrar, já adestrava 8 anos de graça para amigos, para parentes, para vizinhos, de graça, e tinha ótimos resultados, e já tinha até página na internet, onde eu postava, YouTube já tinha, postava os adestramentos, mas tipo assim, hobby, sabe igual jogar bola? O adestramento para mim era igual jogar bola, hoje é profissão. Então, 8 anos depois, agora eu sou adestrador, comecei a cobrar, comecei a trabalhar, comecei a empreender, abri uma empresa, e abri essa empresa em Porto Alegre, depois em Viamão, e estava mantendo as atividades da congregação, da Living Church ainda. Aconteceu tudo isso na Living Church, eu resumi aqui para vocês. E depois, eu recebi umas profecias, várias profecias diversas, de pessoas diferentes, pessoas de estados diferentes, pessoas de muita confiança e de relevância até no meio cristão. Então a gente foi buscando a direção de Deus e recebendo essas profecias, e tudo se confirmou e tudo começou a acontecer, e essas profecias eram para a gente mudar para o Paraná, que lá algumas coisas Deus ia fazendo na nossa vida. Profissional, o principal era profissional das coisas que Deus fez. E eu ia manter o meu ministério lá. Congreguei, fui discipulado, me mantive lá, mas o meu ministério foi parando. Tá? E eu fiquei focado muito na minha vida profissional, porque a minha vida financeira não estava boa. Eu precisava cuidar da minha família, eu queria ter filhos. Hoje eu tenho uma bebê, ela está com 8 meses. Eu queria ter filhos, eu queria escutar a minha família. E o meu ministério estava bombando e a minha vida financeira não estava bombando. E algumas vezes era boa, algumas vezes não era. E eu não queria mais viver de oferta, eu queria viver do meu trabalho. E eu fui missionário integral durante muito tempo e eu não queria mais. Eu queria manter meu ministério, mas ter minha empresa. Então eu acho que acabei ali não tendo muita sabedoria, muito discernimento espiritual naquele momento, ali há 3 anos atrás, e foquei muito na empresa. Então eu vi que com o tempo eu parei o ministério, e com o tempo eu orava menos, com o tempo eu buscava menos, com o tempo eu parei de jejuar, com o tempo eu continuava evangelizando na rua. Eu continuava falando de Jesus para as pessoas, mas eu não produzia mais conteúdo. Eu fui parando de ler a Bíblia, li a Bíblia uma vez a cada 2 dias, 3 dias, cada uma semana. Depois eu já me peguei um mês sem ler a Bíblia, um cara que estudava a Bíblia que nem eu, parei um mês de ler a Bíblia. Falei, como é que eu vou produzir conteúdo se eu não estou lendo a Bíblia direito, estou orando pouco, estou jejuando, nem lembro qual foi a última vez que eu jejuei. Então, quietinho, cachorro latindo. Então, aí eu comecei a me sentir culpado, eu comecei a ter conflitos internos, sabe? Comecei a ter vários conflitos internos, vários mesmo. Então eu falei assim, cara, vou ficar na minha. Então eu fui me afastando cada vez mais do ministério, eu não me desviei, mas eu comecei a agir de forma que Deus não se agradava, no meu cotidiano. Eu comecei a tratar minha esposa diferente, de uma forma que eu não devia tratar. Eu comecei a tratar as pessoas diferente. Eu comecei a falar palavras que Deus não se agrada, eu comecei a falar palavras torpes. Então eu vi que eu comecei a ficar menos espiritual, menos discernimento, tomava decisões, fechava negócios sem consultar Deus, orava, mas tipo assim, não esperava uma resposta, fiz negócios ruins, tive prejuízo, quase fali minha empresa. Então várias coisas aconteceram. Várias coisas aconteceram. Então chegou um momento que eu vim ajudar no Rio Grande do Sul nas enchentes que tiveram em 2024, e aqui Deus falou comigo, que era para mim voltar. Eu comecei a orar, e a minha esposa não queria mais voltar,
e eu orei para Deus tocar no coração dela, Deus tocou, ela quis, a gente voltou. Voltamos para a nossa igreja local, que desde sempre esteve conosco, que nós somos discipulados e cuidados, né? Meu pastor Irã, queridão, nos recebeu novamente depois que a gente voltou. A gente já está com ele desde 2017. Eu tive discipulado pelo apóstolo Wilson quando eu morei de 2018 a 2019 no Rio de Janeiro, e agora 3 anos discipulado e sendo cuidado e congregando na igreja metodista Cataratas, lá em Foz do Iguaçu, na fronteira. Então, claro, eu fiquei uns meses lá sem congregar, porque eu estava procurando e orando por um lugar, mas a gente ficou uns 2 anos e pouco ali, os últimos 2 anos e pouco ali na igreja metodista Cataratas, que é uma igreja renovada, metodista, mas renovado, bem avivado, pastor um queridão, um abraço para ele. Então, as coisas foram acontecendo assim, a gente voltou, e buscando, orando, jejuando, voltando, e os irmãos que a gente já tinha muita convivência se aproximando, e estando junto, e indo nos grupos, isso e aquilo. O que foi, bonitão? Meu carneiro, estimação. E daí as coisas foram melhorando, assim, espiritualmente. Então agora o Espírito Santo foi me direcionando a voltar a produzir conteúdo, a voltar a ministrar, a voltar a fazer várias coisas. Eu comecei a voltar aquele fogo, a voltar a ter a santidade que eu tinha, a voltar a estar bem com Deus. Comecei a retomar isso, voltar a isso. E vamos produzir os conteúdos novamente. Tem os conteúdos que está há anos aí para lançar e vamos lançar. E nos ajude, compartilhando, curtindo. Nos ajude mesmo. Nós precisamos alcançar pessoas, nós estamos à beira do último avivamento. Deus quer usar muitas pessoas e eu quero ajudar vocês nisso. Eu já estou há quase 1 ano sendo tratado por Deus, cuidado, discipulado, para voltar a estar do jeito que a gente está hoje, transbordando de unção, de glória e de santidade e de obediência a Deus. Então, nos ajude curtindo, compartilhando, comentando. Quanto mais engajamento tiver nos vídeos, mais o YouTube entrega e mais pessoas vão ter contato com o fogo de Deus. Então estamos voltando. Glória a Deus. Deixa aqui sua oração. Ore por mim, ore pela minha esposa, ore pela minha família, ore pelo ministério. E deixa aqui sua palavra, uma palavra de encorajamento, algo que Deus diz. Eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Até a próxima. Fiquem na paz.